Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre dois termos que provocam confusão para o estudante do direito. Qual seriam? A igualdade, em seu conceito material e formal, e a equidade. Os dois institutos são muito aplicados no direito atual. A igualdade é aquela que está elencada no artigo 5º da Constituição. Aquele que diz assim, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. E aí ele elenca uma série de direitos que essas pessoas têm, ou seja, que nós temos. Isso fixa a conhecida como igualdade formal. Perante a lei, todos são iguais. Então, pegamos um exemplo ali do artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ótimo. Homens e mulheres são iguais, formalmente iguais. Mas eles são materialmente iguais? O que é ser materialmente igual? Ser materialmente igual é você separar para cada pessoa o grupo de direitos que ela detém. Por exemplo, homens, beleza. Homens, a questão biológica, né, o masculino. E mulheres, a questão feminina. A mulher, sim, tem coisas diferentes do homem. A mulher, por exemplo, ela passa pelo período gestacional. Então, deve-se o Estado, na pessoa do juiz, caso seja acionado, deve garantir à gestante direitos específicos de gestante. Então, nesse ponto, conseguimos entender que, mesmo que se garanta a igualdade formal, ainda assim há pontos que destoam e esses pontos devem ser observados. A lei traz vários casos dessa questão da igualdade material. Por exemplo, o consumidor. O consumidor é uma figura que é protegida constitucionalmente. As mulheres, como nós já dissemos, tem a Lei Maria da Penha, que faz a garantia de que as mulheres que sofram de violência doméstica possam ter um respaldo diferente do Estado. Idoso, criança, respectivamente no Estatuto do Idoso e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Diversas leis específicas que falam sobre o menor aprendiz, a questão do estágio. Então, quando você separa os iguais em grupos, você começa a perceber que existem desigualdades dentro desses grupos. E nesse ponto que nós temos que focar, nas desigualdades. Um exemplo. Todas as pessoas que receberem menos de um salário mínimo terão ajuda de custo de algum programa do governo. Quem são os iguais? Os iguais são todas as pessoas que recebem menos de um salário mínimo. Simples assim. Pense na seguinte lei, uma lei simples. Todos têm direito a comer maçã. Ponto. Quando todos têm direito a comer maçã, então você deve garantir o acesso às maçãs. Qual é o problema que surge quando nós tentamos garantir o acesso às maçãs? O problema é esse daqui. Olha aqui no quadrinho do lado. Existem pessoas que, por uma questão de estatura física, não alcançam a árvore. Então o Estado, ele de certa forma, tem que garantir que todos sejam tratados de forma igual. No entanto, se o Estado ou o juiz determinasse que para que alcance a árvore, todas as pessoas têm direito a um banquinho, a um caixote, ainda assim poderá haver diferenças. Olha só, a pessoa mais alta, que já alcançava a árvore, sem precisar
de uma escada, ele ganhou uma escada, então ele alcança mais alto, ganhou uma caixinha. O segundo, que não alcançava, com a caixinha passou a alcançar. Entretanto, o terceiro, que não alcançava, não continua alcançando mesmo tendo a caixinha. E é aí onde entra o conceito de equidade. Equidade nada mais é do que a justiça no caso concreto. Então não existe equidade no campo abstrato. Nesse caso, olha aqui, equidade é isso. Você vê, o grande, o mais alto, ele ganhou uma caixa? Ganhou. O Estado garantiu a ele o direito de ter uma caixa. O segundo, que ele ainda assim ele alcançava, mas com algum custo, ele ganhou 2 caixas. E agora ele consegue pegar maçãs. E o terceiro, aquele mais baixinho, que mesmo com aquela caixa que o Estado tinha garantido a ele, ainda assim não alcançava, ele recebeu mais 2 caixas. Então ele tem 3 caixas, e com essas 3 caixas ele consegue alcançar a maçã. E nesse ponto que a equidade faz-se presente na vida das pessoas. Para julgar pela equidade, o juiz deve ter autorização legal. Mas várias autorizações legais decorrem das normas programáticas da Constituição, que há a garantia do direito. Entretanto, a pessoa não consegue exercê-lo por eventual omissão legislativa ou eventual implementação administrativa. Então, nesse caso, o judiciário, de uma forma até ativista, ele garante o direito da pessoa sem que haja necessidade da confecção da lei, aplicando analogia, os costumes ou os princípios gerais do direito. Então, pessoal, analisando dessa forma, talvez fique até mais fácil de entender o que Rui Barbosa quis dizer na famosa oração aos moços, quando ele diz o seguinte: a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar, ou seja, distribuir, desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Leia-se, igualdade material. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Assim, terminamos essa explicação. Espero que vocês tenham entendido direitinho o que significa igualdade formal, igualdade material e equidade. Só lembrando, a igualdade formal também é chamada de isonomia. É isso aí, pessoal. Obrigado, até a próxima.